Fala meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington e no vídeo de hoje, um vídeo bastante especial, eu vou trazer para vocês o passo a passo de como que eu fiz esse painel aqui atrás, todo em macramê. Então, na minha opinião, ficou um painel bastante bonito, eu espero que vocês gostem, né? Vou mostrar passo a passo bem detalhado, cada partezinha, como é que foi feito, né? Eu espero que vocês gostem aí, então vamos embora pro vídeo. Então, meu povo, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que a escolha do material foi o fio náutico. Eu não vou entrar muito em detalhes, caso vocês queiram que eu traga a diferença aí entre o fio náutico e o cordão de algodão, deixa aí no comentário. Eu utilizei o fio náutico por conta que ele vai ficar numa área externa, então, como ele não absorve água, é um material melhor do que o cordão de algodão. Então, meu povo, aqui eu já estou com 12 fios de 2 metros cada no centro do meu painel. Eu vou começar a fazer do centro para as laterais. Aqui na parte do meio aqui, eu vou começar fazendo nós quadrados por toda a extensão aqui dos fios e depois eu vou intercalando, diminuindo um nó a cada carreira. Um detalhe aqui do fio náutico que ele escorrega muito, ele é muito lisinho. Então, como eu vou começar a fazer aqui, cada nó que eu fizer, eu vou ter que ajustar para ficar apertado. Então, eu tenho que ajustar e fazer o nó. Eu vou começar aqui da esquerda, né? Eu tenho que sempre estar prestando muita atenção para ele ficar bem firme, porque ele escorrega demais da conta. Aí aqui eu fiz, deixei firme ali em cima. Na hora de apertar aqui, eu tenho que firmar bem a parte de cima para depois apertar a parte de baixo. Aqui eu vou fazendo esses nós para... Percebe que só de eu mexer nesse daqui, os de cá já estão desalinhando, então eu tenho que ter esse cuidado a mais só no começo também, para que o comecinho fique bem firme e não venha a ficar desarrumando mais pra frente, né? Então aqui, ó, vou fazer, dou aquela puxada, firmo, aperto bem, depois eu termino de fazer o nó aqui e também já vou arrumando. Mesmo assim, ele ainda fica um pouco solto, um pouco bambo. Ele tem que vir e apertar. Vou fazendo aqui todos os nós até terminar de fazer a carreira aqui. Então, aqui terminada a primeira carreira, eu vou alternar, excluindo esses dois fios da lateral, tanto esses dois daqui, quanto esses dois de cá, né? Então, eu pego esses 4 fios daqui e vou fazer o nó plano. Eu sempre tenho que atentar, que eu preciso deixar ele bem justinho ali aqui em cima. Então, eu tenho que firmar os dois do centro aqui, os dois guia, puxar ele aqui em cima e já arrematar com um nozinho aqui embaixo. Aí eu passo para os 4 próximos da frente e vou continuar fazendo. Terminei de fazer a parte aqui intercalada, eu vou continuar no mesmo processo, né, de eliminar os 2 fios últimos da carreira e fazer sempre intercalando, sempre diminuindo um a cada carreira. Aqui, como eu já fiz os última carreira, teve 5 nós, essa próxima aqui vai ter 4, 3, 2 e 1. Aí eu vou continuar fazendo aqui, mantendo sempre o nó bem firme aqui em cima, sempre bem apertadinho. Que na lateral aqui depois eu vou fazer festonê, mas quando for fazer eu vou explicando aqui como é que vai fazendo, né? Vou laçando, sempre mantendo as guias aqui bem firme, puxa, firma, e aí eu vou seguir nesse processo. Eu vou adiantar aqui o vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu vou fazer sempre em cada carreira que eu for mudar, vou eliminar os dois lateral e quando eu fechar aqui no centro, eu volto aqui com vocês. Aí, meu povo, terminei aqui de fazer os intercalados até reduzir aqui em 1. Agora eu vou trabalhar o festonê aqui na lateral, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou trabalhar ele duplo, né?
Vou pegar essa daqui como guia, vou fazer para cá. Vou fazer 2 carreiras de festonê. Aqui eu vou começar com o primeiro fio. Tem que sempre lembrar que o festonê também tem que ficar bem firme. E vou trabalhar aqui fechando ele aqui para baixo, até ele chegar cá na ponta, né? O festonê é um nó bem simples também, caso vocês ainda não saibam fazer, eu tenho um vídeo ensinando ele passo a passo. Só vocês clicarem aí no card que vai aparecer aí na tela e agora. E correr lá e assistir o vídeo e aprender como é que faz. É um nó bem simples. Eu vou trabalhar aqui juntinho com os nós quadrados aqui até chegar cá na ponta. Aí eu vou fazer ele 2 vezes, né? Na próxima eu vou pegar esse fio e trazer pra cá. E depois eu vou fazer do lado esquerdo. Do lado direito, melhor dizendo. Aqui eu já terminei de fazer os festonê duplo. Então agora eu vou pegar aqui da minha lateral direita, vou pegar o fio extremo aqui e vou fazer trazendo ele aqui para o centro. Que aí a ideia é cada carreira ficar alinhada aqui no centro, no final aqui do último ponto, do último nó quadrado. E aqui eu vou fazendo. Então, meu povo, ficou assim. Eu finalizei aqui essas 2 últimas carreiras com o festonê, continuando aqui da direita. Aí ficou dessa forma aqui. Lembrar sempre de deixar tudo bem apertado. Agora, eu vou passar aqui para a lateral, que nesses 2 cordões verdes, eu vou fazer o nó DNA, que é aquele nó em espiral. E eu vou fazer um comprimento que dê para unir eles aqui no centro, mais ou menos aqui. Né, que eu quero esse efeito e finalizando isso aqui. Eu vou começar aqui então na minha lateral esquerda. Vou aqui sempre lembrar de que o primeiro nó ele tem que ser bem firme aqui na base. Então eu vou chegar aqui, vou sempre estar apertando. Fiz aqui o primeiro lado, vou puxando, vou firmar ele bem cá em cima. E vou continuar fazendo os nós. Aqui não preciso me preocupar, como eu vou fazer ele arqueado para lá, eu posso fazer ele só reto aqui mesmo, né? Trabalhando ele todo aqui assim, depois eu só pego e trago ele para cá. Aqui eu vou contando os nós para ficar na quantidade exata. Eu tenho que ir fazendo, contando, para na hora que eu fizer do lado de cá, eu repetir a mesma quantidade de nós. Para ficar aqui chegar no meio certinho. Beleza? Eu vou terminar de fazer esse lado aqui e já volto com vocês. Aqui eu terminei de fazer a parte da lateral esquerda, né? Que eu fiz aqui mais ou menos a quantidade que eu vejo que vai dar um efeito bacana para cá. E foram um total de 32 nós. Eles vão se unir aqui no meio. Então eu preciso fazer 32 nós aqui nessa parte de cá para igualar. Então, eu preciso manter eles sempre firmes aqui, como eu já falei para vocês. Só que o detalhe é que eu vou fazer o nó ao contrário do de lá. Como eu fiz ele começando da esquerda, aqui eu vou começar da direita. Fazendo o nó pela direita. Que aí o espiral vai ficar em sentido contrário. Aqui o primeiro nó tem que firmar bem cá em cima e vou fazendo. Aí, meu povo, terminei de fazer os 2 lados, com 32 nós cada lado, né? Aqui já vai dar uma distância boa para fazer o arqueado aqui e finalizar aqui no meio. Eu peguei um cordão aqui separado, de aproximadamente o que? Uns 50 centímetros, que eu vou fazer um nó invisível aqui no meio. Eu aproximei a câmera aqui um pouquinho para vocês verem que essa aqui tem uma quininha, né, do nó espiral, e ele tem que coincidir direitinho com o outro lado. Então eu vou finalizar ele desse jeito aqui com o nó invisível. Vou pegar aqui o cordão, deixar a pontinha aqui para cima, fazer uma argolinha aqui embaixo e vou fazer as voltas. Terminei de fazer aqui, fiz umas 7 voltinhas. Vou arrematar aqui o nó
Tem aqui a voltinha aqui da parte de baixo do nó. Vou inserir a ponta do fio. E vou puxar ele cá por cima. Aí tem que sempre deixar bem firme aqui onde a gente está amarrando. Eu vou puxar até ele entrar bem por baixo aqui das voltinhas que a gente fez. Entrou, a gente puxa firmando. Aí passa uma moto, né? E eu vou cortar esse excesso de fio aqui agora. Aí eu terminei de fazer o nó invisível aqui e sobrou muitas pontas. Essas pontas eu vou arrematar e vou cortar só depois que tiver tudo feito aqui no projeto. Depois de amarrar, caso aconteça de ficar desorganizado aqui as voltinhas aqui do nó DNA, é só a gente ir organizando aqui com a mão para deixar tudo alinhadinho. Aí aqui a gente tem aqui essas laterais aqui em branco para fazer, que aqui o trabalho será um pouco diferente. Aqui em cada lateral a ideia é o que? Fazer um festonê, começando aqui cruzado assim, e fazer vários losangos. E no meio a gente vai fazer um nó quadrado. Eu vou iniciar fazendo aqui para a esquerda e vou fazer o primeiro losango inteiro para vocês verem. Aqui, por ser o primeiro nó, a gente tem que sempre ter o cuidado de fazer bem firme. Firmou aqui, a gente continua fazendo um festonê na diagonal. Agora eu vou fazer pegando essa cordão que saiu aqui do primeiro nó e puxando aqui para a direita. Antes de a gente vir com o festonê fechando aqui, a gente tem que fazer o nosso desenho no meio, porque essas pontas aqui estão livres agora, então a gente tem que fazer o nó quadrado já de uma vez. Eu vou pegar primeiro esses 4 aqui do centro e vou fazer o nó quadrado. Não posso apertar demais, senão o festonê ele fica todo bagunçado. Aqui eu vou fazer 2 nós quadrados, somente aqui no meio mesmo. Ali eu já tenho feito um, aqui eu só vou fazer mais um, certinho. Agora finalizado, eu já posso finalizar trazendo aqui para o meio, com o festonê. Terminei de fazer aqui, dou uma organizada nos fios. E como essa parte de cima foi para a esquerda primeiro, então na hora de unir aqui, eu vou continuar com o cordão aqui indo para a esquerda, para todos se repetirem e fazer o mesmo padrão. Eu trago aqui fazendo festonê. E vou continuar fazendo até, repetindo esse padrão aqui do losango, até eu conseguir o comprimento. E cá embaixo eu trago para o centro e eu consigo unir os dois lados. Assim que eu terminar aqui, a gente fazer esse lado, eu mostro para vocês como que ficou e qual vai ser a ideia da união ali no centro. Então, meu povo, que eu terminei de fazer essa parte aqui da direita, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 losangos. A ideia é trazer ele aqui para o centro e emendar com a parte de cá. Então, como o fechamento dos festonê vieram todos da direita para a esquerda, então eu já adiantei essa carreira aqui para eu emendar quando a parte da esquerda vier aqui no meio. Aí ele vai ficar nesse formato assim, fechando para cá.
Então, o que me resta agora fazer é fazer a mesma quantidade de losangos na parte de cá. E como aqui eu peguei da direita para a esquerda, passando com esse festonê aqui direto, então eu tenho que fazer ao contrário na parte de lá. Eu vou pegar o festonê da esquerda aqui e trazer ele para o centro. Para quando eu chegar na parte de baixo, ficar uma linha reta, trazendo da esquerda para a direita aqui, para eu finalizar um nó festonê reto aqui no meio. Então, eu vou fazer essa parte dos losangos na parte de cá, repetindo a mesma quantidade. E na hora que eu for unir eles aqui no meio, eu volto aqui e mostro como vai ficar para vocês. Então, meu povo, ó, terminei de fazer os dois lados, né? Aqui, como eu falei para vocês, eu uni só com festonê, que sobrou duas pontas, né? Fiz o festonê aqui, dando essa finalização com uma linha reta. E por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Que o que eu vou trabalhar agora serão esses fios verdes que tem aqui, tanto de um lado quanto daquele lado de lá. Então, aqui a minha ideia é fazer o quê? Fazer como se fosse uma trança. Eu vou pegando aqui os fios e vou puxar um para o meio e trazendo, fazendo uma trança mesmo, como se fosse uma trança de cabelo. A única atenção que eu tenho que ter aqui é que eu não posso dobrar um fio por cima do outro, tipo fazer assim. Eu quero ele todo bem abertinho, até que poderia fazer assim também. Só que ele vai ficar muito fino. Então, para dar um efeito bacana que eu quero aqui, eu quero ele sempre paralelo do jeito que eles estão aqui, sem dobrar. E vou fazer no comprimento aqui, o comprimento que der para unir ele lá no centro, igual eu fiz aqui com o nó DNA. Então, eu vou só fazendo aqui uma trançazinha. E quando chegar lá no final, eu vou afixar ele com uma fita para ele não se desfazer. E depois eu vou unir com o outro lado. Aqui eu já terminei de fazer as tranças dos dois lados. Eu vou unir aqui no centro agora, né? Eu passei uma fita aqui para que eu tivesse tempo de fazer a outra parte, para não desmanchar. E até na hora de auxiliar aqui na hora de juntar. Aqui com um pedaço de fio eu vou fazer um nó escondido, igual eu fiz aqui na parte de cima. Eu vou unir aqui assim e vou fazer o nó para firmar, deixar bem firme. Depois eu tiro essas fitas aqui, que eu vou enrolar, vou apertar bem. Terminei de fazer aqui as voltas, vou procurar aqui a argolinha, vou inserir a ponta. Puxei aqui, vou manter o pezinho da volta aqui firme e vou puxar por cima. Senti que a ponta aqui está no meio do nó, eu venho aqui com as duas pontas e puxo, firmando. Que eu já posso retirar as fitas que eu utilizei. Agora que eu tirei a fita e terminei de fazer o nó, eu vou rematar aqui cortando essa ponta. E a parte de baixo aqui também, eu vou deixar para cortar na hora que eu terminar de fazer a parte branca. Aí na última parte aqui, que são as duas laterais em branco que está faltando para a gente fazer, eu vou trabalhar aqui um festonê em zigue-zague. Então, eu vou começar aqui pela parte de fora e vou fazer festonê até utilizar todos os cordões. Aqui, vou sempre fazer ele bem firme, como sempre, tem que ser feito assim, né? E vou fazer com todos os cordões. Aí eu terminei de fazer aqui até na parte de cá, eu vou continuar com essa mesma cordão guia e vou fazer ele pra cá.
E vou fazer a carreira inteira também com todos os fios novamente. E vai ficar nesse zigue-zague, indo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Sempre com o mesmo cordão guia. Subir. Nossa, senti até calor agora. Quase botou um ovo. Quase todo mundo. Agora, por exemplo, que a Mariana curtiu aqui no Discord, que eu falei que eu subi tal imagem pro Drive. Aí que bateu a leseira, tava qual imagem eu subi pro Drive. Nossa senhora. Não vai ter tanta noção assim não. Eu sempre tinha salvado alguma dessas imagens dele dentro do meu computador também, sabe? Uhum. Eu não sei se eu salvei. Eu não lembro se eu salvei ou se eu não salvei. Na minha cabeça eu tenho salvado. Uhum. Aí aqui eu fiz duas linhas. Aí aqui eu já terminei de fazer as duas linhas aqui em festonê. E eu vou continuar fazendo esse zigue-zague até dar o trabalho. Eu consigo emendar eles no fio. Sempre as laterais vão ser assim, vai fazer até o comprimento necessário, até conseguir trazer eles para o meio e emendar o trabalho. Então aqui eu vou continuar fazendo, que não tem muito segredo, eu vou continuar nesse processo aqui de festonê em zigue-zague. Quando terminar de chegar embaixo, que eu ver que deu a distância que eu preciso, eu volto com vocês e eu já vou fazer o lado esquerdo também de uma vez. Então, meu povo, as duas ali da lateral já foram feitas. Aí, eu vou aproximar a câmera para vocês verem com detalhes melhor a união delas ali no centro. Aí aqui, ó, peguei as duas pontas. Essa parte aqui que eu vou fazer o festonê. Então, tanto faz qual lado que eu vou escolher. Eu vou firmar com ele aqui, pela esquerda mesmo. E vou fazer o festonê aqui. Eu vou puxar até dar a voltinha ali e vou fazer mais uma volta. Aqui eu vou firmar para trazer ele um pouco mais. Vou terminar de fazer. Puxei aqui, apertei bastante e finalizou. Aqui agora é só ajeitar para ficar no meio certo. Ajeitar a parte de cima também. Então agora com todas essas partes já prontas, tá na hora da gente medir o comprimento que vai ficar o acabamento aqui do painel, que seriam as franjinhas que a gente gosta de falar, né? Aqui eu peguei uma trenazinha, uma fita métrica e medi 30 centímetros, que eu vi que vai ficar um comprimento bacana para o acabamento aqui do nosso painel. Eu vou cortar esse comprimento aqui de todos esses fios que já estão, né, fixados aqui, vou cortar. E depois eu já vou, com essas sobras dessas pontas que ficou, já vou medir as franjinhas aí de 30 centímetros. Como vai ser o fio vai passar dobrando, então eu tenho que medir aproximadamente aí uns 65 centímetros para cortar esses fios e passar nos cantos aqui dessas faixinhas que ficou aqui no painel. E agora vai ser só uma questão de gosto. A gente vai colocar essas franjinhas de acordo com o seu gosto. Quem gosta de mais volume, coloca mais. Se você gostar de menos quantidade de franjinha aqui na lateral, isso aí é opcional. Então, como eu gosto de uma franjinha mais cheia, para dar bastante volume para o painel, então eu vou colocar bastante franjinha aqui. Agora que eu já fiz a franjinha dessa parte da frente, eu tenho que medir também o comprimento das franjinhas que vão ficar nessa faixa branca do centro. Então, eu fui ali com a fita métrica, medi. O comprimento será medido cá na ponta da franjinha da frente. Então, eu medi ali uns 70 centímetros, 75 centímetros. E fui colocando a franjinha também na lateral, para dar o volume aí que eu quero na peça.
Depois que eu fiz aí toda essa parte, eu só coloquei mais algumas franjinhas que eu vi que tava com um pouco volume ainda. Fui, deixei mais cheinho, do jeito que eu gosto, igual eu falei que é opcional. Aí no vídeo acabou não mostrando, mas eu fiz um festonê a mais na união das duas partes brancas. Por conta que eu achei que ia dar, além de dar um acabamento melhor, ia dar mais sustentação. Eu tava sentindo que ela tava se perdendo do centro muito fácil. Aí depois eu só passei a mão na tesoura e fui aparando as pontinhas das franjas para ficar aí arredondadinho do jeito que eu queria. E assim o nosso painel ficou pronto. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para vocês receberem aí um alerta quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Deixa aí o comentário também de coisas que vocês gostariam que eu trouxesse nos próximos vídeos para eu estar planejando os próximos conteúdos aí para trazer para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nunca se esqueçam que o macramê é feito por nós. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, até lá!